Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Lúcia Assano traduzindo Luciano. Que tom deve ser adotado para se conseguir traduzir bem uma prosa ao mesmo tempo sofisticada e com toques de humor? Platão coloca esse desafio para quem tenta traduzi-lo do grego, porque era um filósofo que escrevia filosofia de um modo literário, repleto de ranhuras e ironias. Não por acaso, Platão foi uma influência fundamental para um prosador surgido séculos depois dele, Luciano de Samosata, que também usava a língua grega para combinar elevação e riso, seriedade e jocosidade. É um pouco o que a gente está acostumado a ver nas obras mais maduras de Machado de Assis, como na novela O Alienista. Traduzir autores e autoras desse tipo para outras línguas é um enorme desafio. A graça do que dizem muitas vezes não está nas palavras propriamente ditas, ou apenas nelas, mas principalmente no tom, nas entrelinhas, nas referências e alusões, no modo como pontuam as frases. A situação com Luciano é ainda mais delicada porque temos poucas traduções para o português que possam servir de referência para esse trabalho de modulação, que é, no final das contas, um trabalho subjetivo e interpretativo. Cada um vê a entrelinha que quer ou consegue. Um exemplo do que era e é a prosa de Luciano está na obra Das Narrativas Verdadeiras, traduzida por Lúcia Assano. Trata-se, como O Alienista de Machado, de uma espécie de novela se usarmos para a classificação o critério puro e simples da extensão. Nesse texto, o narrador, o próprio Luciano, conta em duas partes as aventuras fantasiosas e irreais que viveu. Deu para perceber a ironia presente já no título, Das Narrativas Verdadeiras? Seria possível até colocar o verdadeiras entre aspas, das narrativas verdadeiras kkkk. O propósito de Luciano é brincar com a tradicional pretensão à verdade de narrativas icônicas, como as de Homero e Heródoto, e assim divertir o leitor e leitor. E Luciano faz isso de uma forma nada velada. Nos primeiros parágrafos já diz que o foco da sua narrativa é o relaxamento do intelecto e que ninguém deve acreditar em nada do que está dizendo. E que sim, suas narrativas são verídicas em certo sentido, porque trazem a marca da honestidade. Assume-se logo de saída uma única verdade fundamental, de que tudo que vai relatado é falso. Como transportar então essa prosa para o português, elegante, alusiva e que nos faz abrir vários sorrisos? Lúcia Assano encarou o desafio ao lado de outros tradutores num volume reunindo vários textos de Luciano sob a organização de Jacinto Liz Brandão. Aqui vou falar apenas da tradução que ela, Lúcia, realizou da obra Das Narrativas Verdadeiras, e de como essa tradução de um texto tão envolvente nos faz pensar em alguns recursos que na prática podem ser empregados para se dar conta de uma obra que mescla seriedade e comicidade. Primeiro é importante dizer que o Das Narrativas Verdadeiras é uma paródia, ainda que não seja uma paródia qualquer. A tradição paródica em grego antigo era coisa antiga. Dá para pensar aqui naquele poema cômico atribuído a Homero com o título Batracomiomaquia, um palavrão que quer dizer, traduzindo, a Batalha de Rãs e Ratos. É um poema narrativo bem curto para os padrões antigos, de 300 versos apenas, onde rãs e ratos entram em guerra no estilo da Ilíada, mas claro, em outra escala, porque são rãs e ratos. É esse desnível que lhe confere toda a graça, você pegar animais nada grandiosos, antropomorfizá-los e colocá-los falando e agindo como semideuses. Além disso, eles têm nomes ridículos e eloquentes, como Roipão e Bochechudo. É tudo muito pequeno e baixo para ser tratado com grandiloquência, e isso é engraçado. Já no caso de Luciano, é como se ele estivesse fazendo gozação com aquelas narrativas de Odisseu dirigidas aos feácios, o famoso trecho da Odisseia entre os cantos 9 e 12, com sereias, ciclopes e outras criaturas extraordinárias. Mas a graça em Luciano não provém tanto daquela estratégia que está na batracomiomaquia, do deslocamento. A graça aqui reside no exagero. Na narrativa de Luciano, tudo tem que ser absurdo, gigantesco e inacreditável, para assim ser engraçado, ao mesmo tempo que o narrador deve, claro, manter o tom de seriedade em relação ao que diz. Esse é, a meu ver, o desafio para quem está traduzindo. Lúcia não explicita quais critérios adotou, mas lendo o seu trabalho a gente nota alguns procedimentos básicos. Primeiro, ela usa você, vocês em vez de tu, vós, algo que Maria Celeste Consolin Desotti já tinha feito antes ao traduzir os Diálogos dos Mortos, outra obra famosa de Luciano.
É uma escolha meio padrão quando a gente lê traduções, por exemplo, da comédia grega e da comédia latina, ou mesmo traduções do romance antigo, mas ainda há muita resistência entre os acadêmicos em se traduzir textos greco-latinos com os usos mais correntes do português no Brasil. Em Luciano, como em Platão e no grego antigo em geral, não há distinção no tratamento. Usa-se a segunda pessoa do singular para o mais humilde e para o mais importante. A mesma coisa vale para a segunda do plural, que não tem aquele valor respeitoso adicional, como em certas línguas modernas. Portanto, acho a escolha acertada e ela poderia aparecer em mais traduções, para a gente explorar novas relações mais contemporâneas com os antigos. Além da escolha desses pronomes com suas formas correspondentes, há outras bem claras. Por exemplo, Lúcia adapta as medidas antigas aos nossos equivalentes, como quando usa metros e quilômetros em vez de estádios. Por exemplo, ao falar de homens enormes, de cerca de 90 metros de estatura, melhor do que dizer que tinham meio estádio de altura, como está no grego. Faz sentido porque dá à leitura e ao leitor a noção de magnitude que é tão importante para o tom farsesco e exagerado da obra. Ela também traduz com desenvoltura os muitos nomes engraçados inventados por Luciano, em vez de simplesmente vernaculizá-los. Uma coisa é você dizer hipógipo, a mistura no grego entre cavalo e abutre. Outra coisa é criar a forma cavalga-abutre, onde cavalo é engenhosamente substituído pela ideia de cavalgar. O mesmo vale para pulga-arqueiro, mistura entre pulga e arqueiro, melhor que a forma vernaculizada psilotoxota. Eu diria que essas escolhas operam em conjunto sempre no sentido de deixar o texto mais fluido, mais familiar e gostoso de ler. O resultado final é uma narrativa que se acompanha sem traves, como é a narrativa de Luciano no original, cativante e desembaraçada. O trabalho de Lúcia é preciso e competente, algo difícil de alcançar quando pensamos num texto narrativo que não é pequeno e que tem poucos diálogos. Ouçam essa passagem de abertura. A mim me parece que também escaparei da acusação dos outros, eu próprio concordando que nada digo de verdadeiro. Escrevo, portanto, sobre aquilo que nem vi, nem sofri, nem me informei por outros, e ainda sobre seres que não existem em absoluto, e nem por princípio podem existir. Por isso, os leitores não devem, de forma alguma, acreditar neles. Ouçam agora este outro trecho famoso em que conversa com o poeta Homero. Ainda perguntei-lhe acerca dos versos espúrios, se por ele haviam sido escritos. Declarou que todos eram seus. Percebi então a grande tolice dos gramáticos seguidores de Zenódoto e Aristarco. Já que ele havia respondido de modo satisfatório a tais questões, perguntei-lhe por que havia feito da ira o princípio, e ele disse que daí havia partido sem nenhum propósito. Além disso, eu desejava saber se primeiro havia escrito a Odisseia, antes da Ilíada, como muitos dizem. Ele negou. A tradução acompanha bem de perto o grego e é fluida e elegante, uma combinação árdua, fruto de muito cinzelamento. Por outro lado, há momentos, a meu ver, em que o texto em português fica um pouco mais travado. Um elemento responsável por isso parece ser o uso dos pronomes oblíquos em posição mais culta, um uso que não conversa tão bem com as outras opções, no sentido de dar fluidez ao texto. Vejam este exemplo. Nós nos aproximamos e elas saudavam-nos e estendiam suas mãos para cumprimentar-nos. Por que não usar nós nos aproximamos e elas nos saudavam e estendiam suas mãos para nos cumprimentar? Algumas outras ocorrências na mesma linha, que não atrapalham a fluidez geral, mas que colocam de novo aquela questão do registro. Onde devemos ser mais cultos? Onde mais coloquiais? Não são perguntas fáceis, porque não existe uma só solução voltada para um só tipo de público. Pessoalmente, acredito que no caso da tradução que Lúcia fez da obra Das Narrativas Verdadeiras, de Luciano, uma saída possível teria sido investir mais nos recursos de pontuação. Nos próprios trechos que eu citei acima, o da abertura e aquele outro da conversa com Homero, o texto ganharia em graça com o uso, por exemplo, de mais exclamações e reticências. São escolhas que, em geral, as traduções de procedência acadêmica não fazem, porque tendem a seguir os textos secos dos originais gregos e latinos, onde essas marcações não existem. Elas não existem, claro, no plano gráfico da convenção dos editores, mas podem muito bem existir como recurso expressivo nas traduções para as línguas modernas. Quando colocamos reticências, exclamações e outros marcadores, estamos conferindo machadianas entonações e intenções às falas. Estamos dando um pouco mais de vida à letra morta. São, sim, interpretações da parte de quem traduz, mas interpretações talvez necessárias quando a gente lida com um autor como Luciano.
Alguém poderia, claro, dizer: desse jeito, nós não correríamos o risco de falsear a sua prosa? Acho que não, se a gente assumir lucianicamente que a única verdade incontestável é que não há uma verdade absoluta nos textos. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.